Vamos lá, muito bem, sejam bem-vindos, senhoras e senhores, a mais uma reunião onde a gente vai compartilhar um pouco aqui dos bastidores do projeto Aluguéis na Era Digital, onde eu vou apresentar para vocês as jornadas que as pessoas estão adotando dentro do ecossistema de aluguel de temporada para transformar os aluguéis numa fonte de renda de verdade e mostrando a transição que a gente está acontecendo nesse mercado na passagem do modelo do aluguel tradicional, que durante muito tempo, né, no Brasil, era um queridinho, digamos assim, dos investidores que trabalharam muito com o aluguel. E depois de um tempo, né, com aquelas altas de juros e tal, uma galera ficou ali meio um pouco desconfortável com o aluguel, com a perca de rendimentos, tributação, etc. E isso está sendo. E esse novo momento do aluguel de curta temporada por plataformas como Airbnb, Booking, Vrbo, ou por meio das redes sociais, está trazendo um verdadeiro resgate do investidor para o aluguel de imóveis, que sempre foi tido como uma modalidade muito sólida, muito segura, que ali acompanhava uma possibilidade de valorização do patrimônio, junto com a possibilidade de obtenção de renda frequente, mensal, ali em função dos aluguéis. E nesse novo momento, né, se começa a perceber que o aluguel de curta temporada ele tem muitas vantagens em relação ao aluguel tradicional, não somente do ponto de vista da rentabilidade, como do ponto de vista também da flexibilidade ali, de você não estar amarrado num contrato tão longo. Então, vamos falar um pouco das três jornadas no momento de mercado e como é possível hoje aproveitar um momento específico, talvez daqui um mês, 2 meses, 3 meses, daqui um ano, o mercado seja diferente, mas nesse momento há grandes oportunidades aí dentro do aluguel de temporada, é um pouco desses bastidores que eu quero compartilhar com você, e por que a gente está mudando aqui, está fazendo uma nova etapa aqui do nosso projeto. Então, vou compartilhar a apresentação falando o seguinte: pouca gente sabe, mas não tem somente uma modalidade para você ganhar dinheiro dentro do aluguel de temporada. Pouca gente sabe, não. Eu diria que até bastante gente sabe, mas existe um contingente grande de pessoas que ainda não visualiza outras oportunidades. Então, basicamente, dentro do aluguel de temporada, a gente tem três jornadas. A jornada aqui do anfitrião, que é o anfitrião proprietário, que é basicamente quem aluga ali os próprios imóveis, quem está ganhando dinheiro fazendo a locação do imóvel próprio. Ah, seja porque saiu do aluguel tradicional, seja porque resolveu investir, achou interessante esse modelo e começou a alugar, seja porque surgiu uma oportunidade ali de alugar um imóvel da família. Por exemplo, tenho muitos mentorados, pessoas que alugam imóveis dos pais, alugam imóveis dos filhos, alugam imóveis dos parentes e acabam enxergando ali uma oportunidade de ganhar dinheiro alugando imóveis de alguma outra pessoa. Temos também a jornada. Temos também a jornada das pessoas que resolvem ser coanfitriões. Como funciona isso, Márcio? Coanfitriões são as pessoas que ajudam os outros anfitriões a alugar os seus próprios imóveis. Porque dentro desse primeiro grupo aqui do anfitrião proprietário, tem uma boa parte, uma boa parcela desse grupo que já aprendeu a alugar. Aprendeu como utilizar as plataformas, aprendeu como funciona, entendeu os riscos, entendeu as vantagens e está alugando ali seus imóveis. Mas tem uma grande parte dessa galera que não tem algo que muitas vezes é importante dentro dessa jornada, que é tempo. Então aqui a gente tem empreendedores, profissionais liberais, pessoas que têm uma outra profissão, que têm uma outra fonte de renda muito importante e que simplesmente não querem ou não podem administrar ali os próprios imóveis. Então, esse anfitrião, muitas vezes, ele pode recorrer a um co-anfitrião, alguém que vai ajudar ele. Márcio, mas o que o co-anfitrião faz? O co-anfitrião pode cuidar da plataforma, ele pode cuidar do atendimento a hóspedes, ele pode cuidar do check-in e check-out, das questões ali operacionais, tem uma série de atividades que podem ficar ali a cargo do anfitrião. Eu estou falando ainda da pessoa que está ajudando outro anfitrião, ou seja, o anfitrião ainda está presente. É evidente que conforme você se torna um co-anfitrião, você começa a entender desse mercado, você começa ali perceber o tamanho dessa oportunidade, muitos co-anfitriões começam a caminhar para uma jornada de profissionalização. Então, muitas vezes, esse cara aqui, em determinado momento, ele vai se tornar um administrador de imóveis de temporada. Aqui ele pode eventualmente partir para a criação de uma empresa, partir para
criação ali de uma imobiliária, enfim, ele pode se tornar responsável pela gestão, ali, pela gestão completa do imóvel. Aí vai ter que ter as questões formais que ele vai ter que cuidar, da regulamentação dessa atividade, mas ele pode sim começar ajudando o outro anfitrião, ou seja, o anfitrião continua ali presente e ele começa a exercer ali algumas atividades do anfitrião. Então, essa é a jornada do co-anfitrião. Quanto que ganha com isso, Márcio? Olha, aqui tem gente que ganha de 10% até 30% muitas vezes para fazer a administração para terceiros, tá? Ou dependendo, claro, do volume de atividades. Então, eu só faço check-in e check-out. Às vezes ele ganha um valor, pode ganhar um valor fixo, pode ganhar uma comissão, ou se ele for cuidando de toda a atividade, fazendo a administração mesmo, ele pode ganhar 20, 25, 30%. E até aqui a gente já tem até uma oportunidade para corretores de imóveis e pessoas que trabalham com, às vezes, com vendas ou tem carteiras de locação tradicional, mas que às vezes ali ganham 10%, tem um contrato ali que às vezes não enxerga tanta vantagem. Dentro do aluguel de temporada, como envolve um volume maior de atividades, muitas vezes o corretor pode sim ganhar uma grana a mais do que ganharia numa locação ou numa administração tradicional, beleza? Então, é o modelo de co-anfitriões, existe muito forte aqui no Brasil já, e existe hoje ainda uma carência muito grande, como eu falei. Eu, sei lá, não passa uma semana, às vezes, mais de uma vez por semana, que alguém me procura e fala, Márcio, olha, tô precisando de alguém para administrar aqui na Bahia, aqui no interior de São Paulo, aqui em tal lugar, olha, eu me mudei, preciso. Existe um universo aí de mais de centenas de milhares de anfitriões e que nem todo mundo naquele momento está ali com condição operacional de fazer aquela locação. E temos também uma terceira modalidade que ela é muito famosa, ela é muito forte nos Estados Unidos, mas que no Brasil ela ainda não é muito conhecida, não muito praticada. Acabou se criando um mito em torno dela no Brasil. Nos Estados Unidos ela chama de rental arbitrage, né? Esse nome, deixa eu ver se eu escrevi certo. Esse nome nos Estados Unidos já é muito comum, se fala muito disso, mas no Brasil ela é mais conhecida como sublocação. O que envolve a sublocação? A sublocação envolve basicamente você ter um contrato onde você vai ter direitos, você vai alugar um imóvel de um proprietário, você vai ter um contrato com o proprietário, que ele vai permitir com que você, por meio desse contrato, faça a sublocação do imóvel por temporada. Aí tem muita gente que fala, Márcio, mas isso não é legal, é permitido no Brasil? Na verdade, a sublocação tem previsão, sim, na lei do inquilinato. A sublocação é uma das modalidades possíveis, mas ela não pode ser feita à revelia do proprietário. O proprietário tem que saber que você está fazendo uma sublocação por temporada. Então, uma parte aqui da atividade da ação dessa jornada de quem promove, vai em busca da sublocação, é conseguir fazer ali um bom contrato, encontrar um bom imóvel, depois que encontrou um bom imóvel, fazer um bom contrato ali com o proprietário que lhe autorize, lhe dê direito de utilizar esse imóvel numa plataforma como Airbnb, como Booking, etc., tantas outras. Mas é importante aqui dizer que tanto a segunda, que a jornada do co-anfitrião, quanto a jornada da sublocação, elas são oportunidades de você conseguir alavancar o seu negócio. O que é alavancar? Dar uma acelerada nas suas estratégias, nas suas ações, para que você não dependa apenas aqui, ó, do número 1, do imóvel próprio. Quando você parte para o aluguel com imóveis de terceiros, você tem ali a oportunidade de crescer um pouco mais rápido. E aí é bom para todo mundo, é bom para quem você presta o serviço, é bom para aquela pessoa que alugou o imóvel para você, que muitas vezes vai ter um aluguel garantido de um imóvel que talvez estivesse vazio. Às vezes esse imóvel estava ali, sem mobília, sem nada, estava sem graça, e você foi lá, fez um contrato longo de sublocação, fez o seu investimento, e a partir de agora você ganha o seu dinheiro, ele ganha o dinheiro. Desde que tudo esteja previsto em contrato, que haja transparência, haja honestidade entre as partes, não tem problema nenhum, é previsto, é possível você fazer a sublocação. Temos que ter essas três modalidades. Nessas três modalidades, hoje no Brasil, a gente tem ainda um nível de profissionalização abaixo do que a gente encontra em outros países. Há sim um movimento de, principalmente, chegada de novas empresas, algumas empresas tradicionais do ramo da hotelaria estão olhando para o aluguel de temporada porque estão enxergando um movimento de mudança de comportamento do público. Então, hoje em dia,
aqui dentro do nosso ecossistema, aqui as pessoas começam a falar em moradia compartilhada, falam em co-living, tem moradia por assinatura, né? Quando você vai ali pagar alguns meses, e se fala muito em uma fusão entre a moradia e a locação e a hospedagem, né? O que que é hospedagem e o que que é moradia? O que que é uma moradia permanente? São conceitos que estão mudando ali. Você tem as pessoas que estão fazendo home office e viajando, tem as pessoas que fazem estão trocando as hospedagens tradicionais para se tornar ali por alguns dias, pelo menos, um morador daquela região. Então, tem muita coisa mudando aqui dentro desse ecossistema que tem atraído ali a presença, tem atraído o interesse de grandes empresas, incorporadoras, empresas que estão fazendo prédios inteiros voltados para o aluguel de temporada, condomínios, porque enxergam nesse mercado uma tendência. Você pensa o seguinte, uma empresa que tem milhões e milhões de reais investidos em diferentes tipos de propriedades e ativos dentro do mercado imobiliário, de repente ela se volta a criar um empreendimento só para aluguel de temporada. Com base em que você acha que está acontecendo? É porque estão enxergando, essas empresas elas não colocam, não entram em barco furado, não entram em qualquer coisa à toa, porque estão enxergando nisso uma possibilidade, uma tendência de mercado. Só que a maior parte ainda do nosso mercado, a maior parte daquilo que das pessoas que alugam imóveis, a maioria são pessoas assim, simples, né? Pessoas físicas que têm ali, às vezes, outra ocupação, outra atividade e que enxergam no aluguel de temporada uma oportunidade de obter uma boa renda com o imóvel. Tudo certo com relação a isso. Mas ainda estamos numa fase de transição. A gente ainda entende que há um grande volume de ativos, né, um grande volume de inventário, né, de imóveis que estão sendo alugados de formas ainda que estão subótimas, vamos dizer assim, para a gente não falar. Na verdade, ainda tem muita gente que está numa fase de amadorismo, está numa fase de transição. E está tudo bem. Para muita gente, esse é o caminho mesmo. Você vai lá, coloca o imóvel da forma que você consegue, da forma que você sabe fazer, e você vai aprendendo. E aí tem uma curva de aprendizado. E aí que existe um vácuo, uma oportunidade no mercado, porque para quem está se profissionalizando antes, para quem está entendendo antes a lógica do novo hóspede, das experiências, das plataformas, de obter mais rentabilidade, seja alugando melhor os seus imóveis, se posicionando melhor nas plataformas, quanto prestando serviço para essas outras pessoas. Com administração, com sublocação, existem algumas oportunidades hoje que você pode aproveitar. Dentro disso, a gente criou um modelo aluguéis na era digital. Ele é um modelo baseado em 5 camadas. Ou seja, como é que você tem um sistema de locação digital de sucesso? Como é que você monta aqui um sistema de locação digital para ter bons resultados? Bom, a gente entende que esse sistema ele é dividido e apoiado em 5 camadas. O imóvel, a experiência 360 graus, que é a experiência voltada toda em torno do seu cliente, o domínio das plataformas digitais. Então, assim, hoje em dia, né, praticamente 100% das locações são feitas por meio de alguma plataforma, rede social, mecanismo de comunicação, tudo acontece no meio digital. Então, dominar esse meio de campo é essencial para você fazer boas locações hoje em dia. Depois a gente tem a gestão de alta performance. Por que gestão de alta performance? Nesse mercado, quando a gente sai de um modelo muito parado, que é o do aluguel tradicional, onde você falou com o corretor, definiu o valor da locação e esqueceu, foi embora, no modelo de aluguel por plataforma, a coisa é muito mais dinâmica, né? Tem alta temporada, tem baixa temporada, tem gente pedindo ali uma nova, um desconto, uma promoção, aí você decide se você fecha, não fecha, aluga por 3 meses, você faz uma ação no seu Instagram, com isso você atrai hóspedes, então tem muito mais coisa acontecendo aqui e que te permite faturar muito mais do que no aluguel tradicional. Então aqui a gente não tem exatamente um negócio, mas a gente tem ali algumas oportunidades de ganhar muito mais do que você ganharia numa alocação simples, tradicional. Muito bem. Depois você tem a operação.
a operação, eu gosto de chamar operação antifrágil, que é quando você cria ali um dia a dia, uma rotina, um passo a passo para suas locações, de forma a deixar aquilo ali o mais redondo possível, mas que quando você tiver um problema, você não precise ali perder a cabeça. De vez em quando que alguma coisa acontecer, algo diferente acontecer, você consiga administrar aquela situação e continuar alugando bem os seus imóveis. Então, dentro do nosso programa Aluguéis na Era Digital, hoje a gente apoia o nosso ensino, a gente apresenta como você pode ter um imóvel bem lucrativo nessas plataformas, utilizando essas 5 camadas, porque elas são as 5 dependentes uma das outras. Às vezes a pessoa, caramba, Márcio, eu já sei hospedar, eu tenho 20 anos aqui de hospitalidade, eu já trabalhei com hotelaria, outros nem trabalharam com hotelaria, mas eu estou há 10 anos aqui alugando minha propriedade, então assim, eu já aprendi como receber bem as pessoas. Isso, de fato, acontece, né? As pessoas aprendem a receber. Agora, às vezes a dificuldade é na plataforma, é na hora de precificar, é na hora de pensar a experiência para o cliente. Então, ao longo aí de, sei lá, mais de 200 horas ano passado foram mais de 200 horas ao vivo só orientando, mentorando pessoas, desde pessoas que tinham um único imóvel na praia, na cidade, no campo, até administradores imobiliários que tinham mais de 80 imóveis por temporada. Eu passei muito tempo ajudando pessoas durante toda a pandemia, orientando, ajudando a precificar melhor, a mudar seus anúncios para que tenham mais resultados. Então, comecei a perceber esses pilares, comecei a entender que os problemas e as dificuldades das pessoas se resumiam, né, em alguns grandes assuntos, e a gente consolidou isso hoje no nosso método, que é aquilo, que é isso que eu estou compartilhando aqui para vocês. É para você fazer uma transição de um aluguel tradicional, ou mesmo aí, se você já tem um Airbnb, um Booking, que está ali, não está conseguindo alugar, você não entende direito o que está acontecendo, seu anúncio parece dar umas travadas, tem mês que é bom, alta temporada é bom, mas a maior parte do ano não é. Então, esse sistema de locação que nós estruturamos é para que você consiga ter uma performance melhor, muito melhor, ao longo de todo o ano. Então, a nossa mentoria que a gente criou, o nosso novo projeto, o programa Aluguéis na Era Digital, é justamente para que você possa dominar esses 5 pilares, dessas 5 camadas que fazem o imóvel ser realmente lucrativo na curta temporada. Bem, como é que vai funcionar esse nosso programa? Como é que funciona a rotina do projeto? Primeiro, quando você. Deixa eu ver para onde foi aqui. Primeiro, quando você ingressa no programa, no Aluguéis na Era Digital, você tem acesso, em primeiro lugar, a um treinamento completo. Um treinamento gravado completo. Onde você tem, ao longo de 8 módulos, você tem do básico ao avançado para você conseguir ter um aluguel de temporada que performa. Então, passando pelo cadastro dos seus anúncios, passando pelas fotografias, aquilo que você cadastra, decoração, quais são as amenidades, o que os hóspedes estão pedindo por aí, estão precisando, hoje em dia, o que em 2022, né, o que você precisa ter no seu imóvel de temporada para ter boas locações, até passando ali pela construção, configuração do seu anúncio, chegando lá em conceitos mais avançados de precificação, técnicas para alta e baixa temporada, etc. Muito bem, esse treinamento você ganha logo que você entra, já é uma consolidação de conhecimentos e conteúdos que a gente vem desenvolvendo ao longo do tempo. Mas mais que isso, na mentoria, a gente quer orientar você, te ajudar ali a destravar, principalmente você que já está em campo, já está alugando, muitas vezes você tem dúvidas ali na hora de aplicar. Márcio, olha, na alta temporada ainda estou com essa dificuldade, não sei que valor colocar para o Réveillon, ou qual política, como é que eu trabalho ali um desconto. Então, existem dúvidas específicas que começam a acontecer. Então, o que que a gente fez? A gente criou um modelo aqui, um programa de 8 semanas. Ao longo de 8 semanas, a gente vai te orientar e te preparar para que você possa implementar esse sistema de locação. Esse sistema de 5 camadas, você vai poder implementar ao longo de 8 semanas. Para isso, a gente vai ter 4 encontros ao vivo. Como é que funcionam esses 4 encontros? Ao longo dessas 4 reuniões, eu vou te apresentar as 5 camadas, tá? Então, assim, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então, na semana 1, a gente vai falar de imóvel e experiência, as 2 primeiras camadas. Na semana 2, a gente fala dos segredos das plataformas digitais, ali os bastidores, o que você pode fazer para ter mais resultado nas plataformas. Na 3, a gente vai falar sobre gestão, né, e performance, gestão de alta performance,
e na quarta semana a gente vai falar de operação. Então, ao longo dessas 4 semanas, a gente vai conseguir, eu vou vou te trazer para uma reunião onde eu vou te apresentar conteúdo, vou te apresentar a síntese do método, vou te apresentar o que está acontecendo aí em termos de mercado, de novidade, de mudanças, e você vai também poder tirar suas dúvidas a respeito desse assunto. Isso de maneira complementar ao conteúdo gravado. Lá no conteúdo gravado tem aula sobre decoração, home staging, tributação, tem todo o material gravado, mas é no ao vivo muitas vezes que a mágica acontece. Ali é onde você às vezes pode tirar uma dúvida, discutir uma questão que realmente vai te destravar, e ao final dessas 8 semanas você vai ter um aluguel de temporada muito mais profissional, muito mais rentável, muito mais estruturado para você fazer isso uma fonte de renda realmente lucrativa, né? Para quem que a gente direciona esse programa? As pessoas me perguntam: "Ah, Márcio, eu já sou super host, eu alugo no Booking, já tenho muita experiência. Você acha que esse programa é para mim?" Eu gosto de dizer que com certeza, porque se você aluga hoje, mas você enxerga oportunidades de melhorar a sua performance, esse programa com certeza vai te ajudar. Por quê? Dentro do aluguel de temporada, dentro de uma plataforma baseada em modelo de comissão, como é o Airbnb, como é o Booking, como é a maioria delas, não existe hoje uma distribuição equitativa das locações. Existem lá, muitas vezes, 2 imóveis que são iguais, enquanto um está faturando 50 mil por ano, o outro está faturando 15. Por quê? Porque as plataformas são remuneradas de acordo com a comissão, de acordo com aquilo de locação que você consegue gerar para elas. Por isso é fundamental, dentro desse modelo, que você consiga fechar mais e mais locações, né? Então, existem muitos e muitos, são milhares e milhares de anfitriões no Brasil que estão ganhando menos do que poderiam. Por quê? Às vezes o anúncio não está tão bacana, às vezes ali está usando uma alocação do seu calendário que não é a melhor possível, não entendeu ali algumas estratégias que, enfim, que existem, né? Que a gente vai discutindo e aperfeiçoando ao longo do tempo. Então, sim, para a pessoa que já está alugando, essa mentoria é uma oportunidade para você implantar um sistema de fato. Às vezes você começou ali de maneira meio intuitiva, foi aprendendo, até conseguiu determinado resultado, mas agora você sente que você quer dar um passo a mais. Você quer se profissionalizar um pouco mais, você quer ter mais segurança do que você está fazendo, e onde eu ver ali, às vezes, um detalhe, um ajuste, caramba, às vezes é aquilo que vai fazer você aumentar 10, 15% a sua ocupação, vai aumentar 20% o seu faturamento, e isso no ano, às vezes ali 2, 3, sei lá, 5 diárias a mais por mês, quanto que isso não pode dar no final do ano, no seu caso. Então, vale sim para quem já é anfitrião já está alugando bem, as pessoas que estão começando do zero, Márcio, mas isso aqui não é muito avançado para mim. É por isso que você tem o treinamento completo. Desculpa, você tem um treinamento, o passo a passo desde o começo. Então, se você está começando, você vai focar muito mais no conteúdo gravado e vai vir para as mentorias, para as orientações, para acompanhar, ver o que está acontecendo, o que está mudando no mercado, como é que está determinado momento. E para quem é gestor profissional, para você que tem uma imobiliária, para você que é co-anfitrião, para você que já é anfitrião e está querendo expandir, com certeza ter um modelo, uma estrutura, uma referência, né? Essa referência foi construída aí a partir da experiência, né, de orientando centenas de pessoas, recebendo, né, milhares e milhares de hóspedes e estudando o que tem mais moderno em termos de estratégias para alocação de curta temporada no mundo. Então, quando você entende esse jogo, você consegue oferecer muito mais para os seus clientes. Então, acaba sendo uma oportunidade também para quem aqui está na jornada do co-anfitrião. E ainda, se você tem seus imóveis, mas quer trabalhar também com sublocação, tudo bem. Você vai conseguir ali, vai encontrar o seu imóvel, você encontrou o imóvel perfeito, conseguiu, conversou com o proprietário, agora quer alugar esse imóvel em alta performance, você vai conseguir aplicar esse nosso novo modelo. Então, qual que vai ser o valor? O valor desse treinamento, para quem está assistindo aqui essa mentoria, essa gravação, os nossos treinamentos para o anfitrião, para o proprietário, geralmente estão na faixa aí de 2 a 3 mil reais, essas mentorias, mas aqui a gente realmente quer um maior número de pessoas que possa se desenvolver nesse mercado, possa se profissionalizar, porque na medida que eu consigo orientar mais anfitriões têm mais dinheiro, essas pessoas vão profissionalizando, vão se tornando naturalmente nossos clientes, porque estão conseguindo jogar um jogo dentro do aluguel de temporada em outro nível. Então, para quem está assistindo esse vídeo, eu vou deixar aqui o link da nossa equipe para que você possa pedir o link de inscrição com bônus. O valor vai ser de R$ 997.
ou menos de R$ 1.000, ou você pode até parcelar em 12 parcelas de R$ 97. Fica menos de R$ 100 por dia, por dia não, menos de R$ 100 por mês, ou seja, você tem a total condição, seja se você está na jornada 1, na jornada 2 ou na 3, de obter com facilidade, eu diria, o retorno sobre esse investimento múltiplas vezes aí ao longo da sua jornada. E com isso, né, com toda essa base, essa estrutura, todo esse conteúdo que a gente oferece para você, você vai conseguir obter múltiplas vezes o retorno do valor desse investimento. Tem garantia também, como, Márcio, eu assisti, comecei, mas eu entendi que não era bem para mim. Tem garantia ali de 7 dias, você pode entrar, assiste o primeiro conteúdo ou aguarda a primeira reunião de mentoria e verifica se o negócio realmente é para você, para que você possa avançar com segurança, com solidez no seu aluguel de temporada. Porque é como eu disse, pessoal, você, na verdade, dentro do aluguel de temporada hoje, existe um oceano, eu diria assim, tem mais gente entrando nesse mercado, ele já não é mais um oceano azul, a gente começa a ter ali aluguéis mais profissionalizados, você começa a ter algumas empresas administrando, você também vê alguns hotéis, algumas empresas chegando, mas é um mercado que está atraindo o interesse dos investidores corporativos, porque ele tem muito potencial de crescimento, principalmente por conta dessa fusão aí da moradia com o aluguel, as novas gerações ali que muitas vezes enxergam assim, tem um maior interesse na flexibilidade, em viajar, em trabalhar à distância, em trabalhar por meio de mecanismos digitais. Então, existe ainda muito espaço para crescimento dentro do aluguel de temporada. Imagina, quantos e quantos imóveis não estão aí na sua cidade ainda sendo alugados de forma tradicional, às vezes em localidades que são perfeitas para o aluguel de temporada. Então, ali, às vezes, tem um imóvel encalhado, que está parado, está ali num edifício, às vezes no mesmo edifício que você mora, ou na sua vizinhança, no seu bairro, tem um imóvel muito interessante que está parado, simplesmente porque as pessoas não despertaram para essa oportunidade, ou não têm tempo, ou não querem investir nisso. Então, acaba se gerando uma oportunidade para você que quer ser co-anfitrião, para você que quer fazer um novo investimento, ou mesmo para você que quer ali trabalhar no modelo de sublocação. Então, e eu te mostrei aqui somente 3 oportunidades. Existem N outras oportunidades para quem quer prestar serviço dentro do ecossistema de aluguéis digitais, dentro do ecossistema de aluguéis de temporada. Então, sem mais delongas, para participar, para ficar essas 8 semanas com a gente e ter a orientação, clica ali no link, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, aqui, dependendo da plataforma que você está assistindo, vai ser em outro lugar, para que você possa falar com a nossa equipe e receber aí o link com a promoção para poder ter esse desconto aí de R$ 500. Esse programa normalmente é R$ 1.500, a gente está fazendo ele aqui por R$ 997, para que você possa hoje participar aí da nossa mentoria Aluguéis na Era Digital. Então, ao longo desse período, você vai ter dúvidas, conforme você vai implementando, tendo seus anúncios, você vai querer trazer coisas para discussão, e a gente vai ter esses 4 encontros ao vivo, onde eu vou te apresentar um conteúdo, vou te apresentar um conceito, um pilar do nosso método, e depois vou ter uma oportunidade, um tempo para tirar dúvidas ali diretamente com você, acrescentando um pouco da experiência, né, que a gente tem aí ao longo dos últimos 3 anos, orientando centenas e centenas de pessoas, passando aí centenas de horas ao vivo, realmente só discutindo dificuldades e oportunidades dentro do aluguel de temporada. Então, se você quiser me ajuda qualquer uma dessas 3 jornadas que você tiver, a gente tem hoje a oportunidade de te apoiar para que você possa acelerar e, junto com a gente, transformar esse mercado de locação de temporada como uma fonte de renda realmente lucrativa para você, tá bom? Então, fico por aqui, espero seu contato, um grande abraço e até a próxima aula.